Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Se quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Jesus, ele fez muitos milagres e alguns milagres ele desafiava a lei da física. Veremos sobre isso logo após a vinheta. E através desse milagre que Jesus realizou, ele estava mostrando para os discípulos, mas não somente para eles, para nós também, a divindade dele. Vamos ao tema de hoje: andando sobre as águas. O nosso texto base está em João, capítulo 6, verso 19, que diz: e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Olha, após Jesus ter feito o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, alimentado 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ele foi reconhecido como Messias, aquele a quem os judeus estavam esperando e que estava escrito sobre ele nas Escrituras. João capítulo 6, verso 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha a situação de Jesus. Os judeus, eles haviam sofrido muitas vezes, até mesmo com fome, porque eles viviam constantemente guerra. E quando os inimigos ganhavam, eles passavam necessidade. E viram em Jesus a oportunidade de não passar mais por situações dessa maneira. Eles viram que Jesus tinha poder de satisfazer eles na necessidade do alimento. Como Jesus é aquele que conhece o coração do homem, Jesus se retira para orar. João capítulo 6, verso 15. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Olha como diz o versículo: percebendo. A Bíblia nos mostra que nada está oculto diante de Deus. Não existe oculto e escondido diante de Deus. Hebreus 4, verso 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo está às claras diante do nosso Deus. Deus conhece o nosso coração, assim como Jesus conheceu o coração daqueles homens. E eles queriam levar Jesus à força, fazer de Jesus rei à força, assim como aqueles judeus. Quantos homens não aceitam somente o que Jesus pode proporcionar? Quantos homens não aceitam a vontade de Deus? E muitos até desafiam a Jesus, querendo forçar a Jesus a fazer a vontade deles. Imagina só, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores sendo submissos a homens. Isto não acontece, porque Jesus continuará sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, ele não está sujeito à humanidade, mas a humanidade está sujeita a Jesus. E eles então queriam levar Jesus à força e proclamar a Jesus como rei. Eles não entendiam que o reino de Jesus não era para o momento que eles estavam vivendo, ao contrário. Enquanto eles estavam interessados no poder de Jesus, eles não estavam interessados na salvação da alma deles. Mateus 20, 28. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida
como único resgate por muitos. Esta era a missão de Jesus aqui na terra. Jesus veio para resgatar o ser humano que estava nas mãos de Satanás. Jesus veio para nos trazer novamente intimidade com Deus. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, para nos fazer novamente amigos de Deus, para que tenhamos, através de Jesus Cristo, paz com Deus. E Jesus estava fixo na missão que ele veio fazer. Jesus, como ele veio para nos resgatar das mãos de Satanás, ele não veio para ser feito rei dos judeus naquele momento, porque ele sim continua sendo e continuará sendo sempre Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Segundo o Evangelho de Mateus e de Marcos, antes de Jesus subir ao monte para orar sozinho, Jesus mandou os discípulos irem de barco para Cafarnaum, passando por Betsaida. E depois Jesus os encontrariam. Eu creio que Jesus estava precisando ficar um tempo a sós com o Pai, um tempo a sós com Deus. E como é maravilhoso, como é precioso o tempo que passamos a sós com Deus. Jesus já havia feito o milagre da multiplicação do pão. Jesus, ele havia recebido a notícia que João Batista, o primo de Jesus, havia sido morto por Herodes. E ainda Jesus estava evitando esse embate entre os judeus que o queriam proclamar rei. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E foi justamente isso que os discípulos fizeram, porque os discípulos, eles obedeciam a Jesus. Vamos ver João 6 e 17. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Como Jesus se agrada da obediência, como Deus se agrada do homem obediente, porque a obediência, ela é demonstração de amor, ela é mandamento do nosso Deus. João 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Olha a demonstração de amor. Já 1 João, capítulo 5, verso 3, fala assim: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. As pessoas não gostam de obedecer. As pessoas, elas têm uma tendência à desobediência, porque é a tendência do pecado original, do pecado de Adão e de Eva. Mas devemos obedecer a Deus, porque Deus recompensa aqueles que o obedecem. E o que Jesus fez? Jesus, ele foi orar no monte, assim que ele despediu a multidão. Mas é tão interessante você entender que mesmo Jesus estando no monte, Jesus estava atento aos seus discípulos. Ele estava olhando, porque ele estava com uma visão privilegiada lá do Mar da Galileia. E assim como Jesus estava atento aos discípulos, ele está atento a nós também. 1 Pedro 3 e 12, olha o que Pedro diz. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Os olhos do Senhor estão sobre mim, os olhos do Senhor estão sobre você. Nós somos justificados por Cristo Jesus. É Jesus que nos torna justo. E Jesus, o nosso grande exemplo. Jesus é aquele a quem nós devemos imitar. E o nosso Jesus, ele subiu ao monte para orar. E constantemente Jesus orava, Jesus falava com Deus. Aquele momento era um momento importante para Jesus, era um momento de intimidade dele com Deus. E olha quantas vezes Jesus orava pelos discípulos, até mesmo Jesus intercedeu por nós. Vamos ver João 17, verso 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Nesta oração, Jesus intercedeu pelos discípulos
intercedeu por aqueles que o seguiam e intercedeu por nós, por aqueles que creem, por aqueles que o servem, por aqueles que andam nos seus caminhos. E Jesus, ele nos estimula a orarmos. Jesus, ele nos ensina a orarmos. Jesus mostra a importância de estarmos falando com Deus. Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. Ah, que momento maravilhoso para nós aproveitarmos esse momento que você tem, aonde você deixa tudo e você vai num momento a sós com Deus. E lá você encontra a presença de Deus e você pode se derramar diante de Deus. Você pode falar para Deus tudo aquilo que você quiser. Pode contar os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas necessidades, o que você está precisando, mas você também pode o adorar. É um momento maravilhoso, é um momento para nós aproveitarmos. E os discípulos estavam enfrentando dificuldade. E o detalhe é que era de noite. Mateus 14:24. Todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado, ou seja, agredido, golpeado, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Existia a noite e existia esse açoite das águas. João 6:18 fala assim: e o mar se levantou, porque um grande vento o assoprava. Imagina os discípulos, como que eles iam fazer? Jesus não estava com eles fisicamente e eles ainda não entendiam que Jesus estava olhando por eles. E Jesus estava olhando. Marcos 6:48, olha que versículo maravilhoso. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Os discípulos, eles já estavam aproximadamente a uns 6 quilômetros. Eles estavam no meio do mar da Galileia e eles estavam avistando algo, mas era algo que estava dando medo neles. João 6:19. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Imagina, os discípulos estavam olhando, estavam vendo alguém chegando até eles e eles tiveram medo. Eles não conseguiram identificar que era Jesus. Olha, podia ser devido à própria canseira de tanto que eles remaram e não saíam do lugar. Eles estavam no meio ainda do mar da Galileia. A força do vento era muito grande. Sabe o que eles pensaram quando eles olharam para Jesus? Eles pensaram que era um fantasma. Mateus 14:26. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. É a Bíblia que está falando. Eu acho lindo como a Bíblia é detalhista, como Jesus é maravilhoso. Ele nos mostra que os discípulos tiveram medo. Era aproximadamente entre 3 e 6 horas da manhã quando isso aconteceu, que é justamente o horário da quarta vigília. Mas Marcos, ele também descreve sobre a atitude dos discípulos, porque os discípulos, eles eram homens experientes, eles eram pessoas não supersticiosas, não eram homens medrosos, apavorados, e eles tinham visto já com Jesus vários milagres, mas eles eram seres humanos e eu acho lindo isso estar registrado na Bíblia para que nós possamos entender que nós possamos sim passar por medo, mas não devemos alimentar o medo. Quando eles olham e eles falam fantasma e começam a gritar, eles ficaram perturbados.
Como alguém poderia andar sobre as águas? Isso era impossível. Alguns teólogos dizem que eles pensavam que era espírito maligno, por isso que eles gritaram. Eles não tiveram discernimento, eles ficaram apavorados e gritaram. Outros teólogos falam que eles clamaram, eles pediram por socorro, eles clamaram a Deus Todo-Poderoso. Olha Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia do perigo, eu te livrarei e tu me darás glória. Nós precisamos entender que nós temos um Deus que está atento às nossas orações. Ele está nos olhando, é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos socorre, é um Deus que fala que nós devemos invocar a Ele no dia do perigo. Jeremias 29, 12 fala: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. É tremendo você entender o Deus maravilhoso que você serve, esse Jesus lindo que você serve. É importante você saber que você tem um Deus que está atento à tua oração, que está atento à tua necessidade. E os discípulos, eles ficaram até perturbados com o que eles estavam vendo. Fato que eles gritaram, ou segundo alguns teólogos, eles clamaram. E Jesus, sabe o que ele fez? Jesus respondeu a eles, Marcos 6,50. Porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que interessante esse versículo. Jesus falou 3 coisas para eles, coisas que é para nós guardarmos diante das adversidades. Primeiro, tende bom ânimo. Jesus estava falando para aqueles discípulos: tenham coragens. Eram homens fortes, eram homens experientes, eram homens que estavam passando por um momento de aflição, de perturbação, até podemos dizer assim. E a segunda coisa que Jesus fala para eles: sou eu. Jesus está se revelando a eles. Eu sou o eterno, eu sou o soberano. Todas as coisas estão no meu controle. Nós precisamos entender isso. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. E Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus é soberano. Jesus é o eterno. E Jesus está conosco. Ainda Jesus fala para eles a terceira coisa: não temais. É o que Jesus está falando para eles. Não tenham medo. Sou eu que estou com vocês. Tenham coragem, se esforcem. Vamos relembrar novamente Marcos 6,50? Pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou: tende coragem, sou eu. Não tenhais medo. Jesus fala para nós neste dia. Jesus está dizendo: por que você está se apavorando? Por que você está se angustiando? Por que você está se perturbando? É o próprio Jesus que está contigo. É o próprio Jesus que fala para você não alimentar o medo, mas olhe para Ele, porque Ele é poderoso. E aí a gente vê Isaías 43, verso 2, que fala assim: quando passares pelas águas, é o Senhor, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É Jesus falando para nós neste momento: tenham coragem, não tenham medo. Eu vou estar contigo independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente da situação ser favorável ou ser desfavorável. E nós precisamos aprender com o nosso mestre. Nós precisamos ter coragem. Nós precisamos entender que o Todo-Poderoso está conosco. E nós precisamos sempre falar para nós: não devemos alimentar o medo. E aí a gente vê que Pedro ele era ousado. E Pedro ele vira e ele pergunta, ele fala para Jesus confirmar se realmente era ele que estava lá. E ele fala para Jesus: se és tu, então me deixa eu contigo. Vamos ver Mateus 14, 29. E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco. Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha o pedido.
Agora nós vamos ver um outro milagre que Jesus realizou. Nós vamos ver esse outro milagre que Jesus realizou, Pedro andando sobre as águas, mas é no próximo estudo, não perca. Voltando ao fato de Jesus andar sobre as águas, os discípulos, quando Jesus entra no barco, sabe qual foi a atitude dos discípulos? Os discípulos o adoraram. Mateus 14, 32 e 33. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Agora você imagina, se era somente os discípulos que estavam naquele barco, eles estavam caminhando com Jesus anteriormente, eles estavam andando com Jesus, eles viram muitos milagres realizados por Jesus e agora eles viram e falam: és verdadeiramente o Filho de Deus. E quando Jesus entra naquele barco, sabe o que aconteceu? O vento acalmou. Jesus já havia acalmado o vento anteriormente. Marcos 4,39, olha que milagre, olha que autoridade. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aquela tempestade aqui de Marcos 4,39 se acalmou. Quantas vezes Jesus tem que olhar para nós? Quantas vezes Jesus tem que repreender a tempestade que nós estamos vivendo? Quantas vezes nós precisamos deixar Jesus no nosso barco, estar no controle e repreender todo o mal? É Jesus que tem todo o poder, é Jesus que tem toda a autoridade. No Salmo 107, verso 29, o salmista fala: reduziu a tormenta a silêncio e emudeceram as temíveis ondas. Nós não precisamos nos apavorar, nós não precisamos nos angustiar, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus que reduz a tormenta a silêncio, é um Deus que tem todo o poder para emudecer as temíveis ondas. E você tem que entender que o Deus que você serve é Ele que tem todo o poder. Sabe, na atitude dos discípulos de adorarem a Jesus, olha como eles fizeram, Mateus 14, 33. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Antes eles estavam apavorados, mas quando eles reconheceram que era Jesus, eles se prostraram diante de Jesus. Aí eu falo para você, que momento que você está vivendo? Momento de estar se deixando perturbar ou momento de você se prostrar diante daquele que pode resolver o teu problema? Ou momento de se prostrar diante daquele que pode acalmar o teu coração? Eles reconheceram quem verdadeiramente era Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Os discípulos, eles já haviam presenciado muitos milagres extraordinários feitos por Jesus, mas lá no Mar da Galileia, eles viram o Mestre desafiando a natureza. As leis da física estavam sendo quebradas, pois além de Jesus dar ordem à natureza, ele andou sobre o mar e também deixou Pedro andar sobre o mar. Eu vou concluir. Eu quero dizer para você nesta conclusão: se coloque diante do Senhor, se prostre diante do Senhor, entrega ao Senhor todas as tuas preocupações, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele pode acalmar toda a tempestade. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link Combatendo a Dúvida, o poder da adoração e vivendo tempestade. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.